Houve um vencedor. O PS venceu estas eleições e é hoje a primeira força política em Portugal. Um vencido pouco convencido. Tivemos um aumento em comparação com as últimas europeias de mais de 20% da votação. Este não é o dia de uma derrota para a Aliança Democrática e é importante que isso fique claro. Outro vencedor, muito vencedor. A Iniciativa Liberal teve o seu melhor resultado eleitoral de sempre. Em 5 anos estamos em todos os parlamentos. Viva a Iniciativa Liberal! E um derrotado. Chega não atingiu nestas eleições os seus objetivos. Isso é uma evidência. Sou eu o único responsável desse resultado. Mas também quero deixar claro ao país político, que não pense que pode extrapolar destas eleições resultados de eleições legislativas ou de outras. O Chega não venceu, mas ninguém nos ultrapassou em ranking de força política em Portugal. Tivemos candidatos salvos à beira da expulsão e um partido que achou que marcava golo, mas afinal não marcou. Foi disto que se fez a noite eleitoral por cá, mas também de uma promessa que pode explicar uma notória ausência na campanha socialista. Se o Dr. António Costa for candidato a esse lugar, a Aliança Democrática e o Governo de Portugal não só apoiarão, como farão tudo para que essa candidatura possa ter sucesso. As contas na Europa já começaram, há novos equilíbrios, muito menos desequilibrados do que aquilo que se temeu, há cargos a preencher, eleições a fazer em alguns países, a começar pela França. No rescaldo das europeias e poucas horas depois da cerimónia do Dia de Portugal, reunimos a Comissão Política do Expresso para fazer a análise que se impõe. Temos os nossos comissários políticos residentes, David Diniz. Olá, David. Alô, eu estava com isto desligado, sabes lá porquê? O David está à distância. Estou correspondente em Alvalade. Alvalade, esse freguesia que demora sempre a fechar nas noites eleitorais, mas ontem a grande esperança de alguns era em Marvila, sabes lá porquê? Vítor Matos, que está por cá. Olá, Political Junkies. E temos connosco a nossa comissária europeia, Susana Freixo. Olá, Susana. Olá, bom dia, bonjour. Olá, Saninha, bonjour. Bonjour, tout le monde. Sejam todos muito good morning. E em flamengo, como é que se diz? Pá, o meu flamengo é terrífico. É de ser um Guten Morgen qualquer, mas eu acho que não é bem isto. Ok. Bem, seja em que língua for, sejam muito bem-vindos. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. David, tu que fizeste uma análise de resultados logo no domingo à noite e outra esta segunda-feira, eu pedia-te para apontares aqui alguns dos dados mais significativos da votação em Portugal. Olha, vale a pena começar, se calhar, pela participação, porque eu sei, o aumento da participação não é incrivelmente significativo, no sentido, quer dizer, não passámos a ter umas europeias como temos legislativas ou como autárquicas, mas a verdade é que a abstenção se aproximou das últimas presidenciais, aproximou-se muito, ficou à pele. E isto, em fim de semana prolongado, significa uma vitória deste novo voto em mobilidade, que, enfim, depois mais tarde posso voltar a isso, mas foi inevitavelmente um dos grandes vencedores desta noite. Eu acho que é bom sinal, até bom sinal por outro motivo, porque percebemos que o aumento da participação não está indelevelmente ligado ao crescimento de um partido radical. E isso é bom no sentido de percebermos que efetivamente existe uma população um pouco mais desperta para a participação política, independentemente depois de se numa eleição é mais para aqui ou mais para ali. É muito notório, por exemplo, que relativamente ao Chega, o partido de André Ventura, que fez campanha, o Vítor pode falar disto bem melhor do que eu, porque os acompanhou a par e passo, fez uma campanha com o próprio Ventura como personagem principal, destacadíssimo, se não único, escondendo o seu candidato,
perde votação em todos os concelhos de Portugal, continental e ilhas. Em alguns concelhos, de forma muitíssimo significativa, sobretudo no Algarve, onde tinha vencido legislativas, no Alentejo, também, de certa forma, em boa parte do interior. E depois há... Enfim, depois há outros dados que vale a pena analisar. Eu acho que o Chega é mesmo o grande derrotado da noite eleitoral. Acho que há uma votação razoavelmente surpreendente do Partido Socialista nestas europeias. E porquê que eu digo isto? Primeiro porque, uma vez mais remetendo para um texto que publicamos esta segunda-feira, o Partido Socialista tem, olhando para o mapa, vitórias espalhadas por todo o território de Portugal continental. Só compensado com vitórias muito esmagadoras da AD na Madeira em particular e também nos Açores, mas olhando para o mapa de Portugal continental, o PS ganha, não é por uma diferença muito grande, muito significativa, mas vence na maioria franca dos concelhos, e isso é mais interessante quando estamos em cima de 3-4 semanas de anúncios intensivos por parte do governo AD. Mas dito isto, e voltando a cruzar os dados, fecho aqui, é muito interessante como, aumentando a participação, desta vez não é só o Chega que ganha, é claro que o Chega ganha, porque há 5 anos não existia, não sozinho, não é? André Ventura foi coligado a uma estranhíssima coligação. Ligação chamada Basta. Mas ganhando, obviamente, 350 mil votos, por aí o Chega de novo. A verdade é que a iniciativa liberal cresce muitíssimo, e aí já existia há 5 anos, embora pequenino, quase a par do Chega. A AD faz quase mais de 300 mil votos. O próprio PS, que tinha ganho destacadamente há 5 anos, faz mesmo assim mais 160 mil votos. Portanto, há aqui uma diferente percepção do que é mobilizar o eleitorado nas europeias, com alguns recados implícitos da população aos políticos que estão agora à frente dos respectivos partidos, mas estou certo, já passaremos por aí. Muito obrigada, David. Susana, eu pedia-te também um esforço para nos traçares o retrato deste novo Parlamento eleito no domingo. Havia uma grande curiosidade para perceber quão grande é que seria a subida da extrema-direita e da direita radical, portanto, das bancadas à direita do Partido Popular Europeu, sobretudo para também depois perceber se haveria alguma possibilidade de, depois das eleições, formarem uma super bancada, enfim, fundirem-se. Mas os resultados que nós acabámos por ver ontem ficam um pouco aquém das expectativas. Isto não significa que a extrema-direita não subiu, e houve países em que a extrema-direita subiu de uma forma muito significativa e, enfim, acaba por ser a grande vencedora, o caso do Rassemblement Nacional em França, ou o facto da AfD ainda na Alemanha, a alternativa para a Alemanha, embora não tenha sido o partido mais votado, fica em segundo lugar e consegue mais eurodeputados do que tinha até aqui. E também a Itália, do ponto de vista, se nós quisermos chamar extrema-direita, mas da direita radical, de Giorgia Meloni, também confirma a subida da primeira-ministra italiana. E estamos a falar, eu só estou a falar destes países e outros, mas estamos a falar de 3 grandes países. Agora, quando nós olhamos para os números provisórios, e é preciso dizer que são apenas provisórios, estas 2 bancadas juntas não têm qualquer maioria e, na verdade, para já nem têm assim muito mais eurodeputados do que tinham, e portanto o que vemos é que continua a ser possível uma maioria com as chamadas bancadas pró-europeias, os progressives, portanto as forças progressistas e também o Partido Popular Europeu. Parece-me um bocado óbvio que o Partido Popular Europeu acaba por ser aqui também um vencedor. Se quisermos falar de vencedores e vencidos, não há dúvidas que o Partido Popular Europeu vence, porque consegue mais eurodeputados. Até parece que aqueles que os liberais acabaram por perder, depois o PPE consegue ganhar em número. Os socialistas também ficaram em segundo lugar, consolidam uma posição que já tinham, acabam até por ficar muito mais bem posicionados do que os liberais, porque na atual legislatura estão muito mais próximos.
e, portanto, havia um pouco a dúvida, mesmo que Scholz tenha perdido, e foi uma perda dolorosa na Alemanha, o partido dos socialistas e do SPD, portanto, dos socialistas e democratas alemães, apesar da Alemanha ter sido uma queda, aqui a bancada vai continuar mais ou menos robusta, e, portanto, é uma questão de vontade política. Se as forças do PP, dos liberais e dos socialistas quiserem continuar a dar continuidade a esta coligação que existe atualmente, desde logo para eleger a senhora von der Leyen, é um ponto de partida, não precisam do ICR para isso. Agora, sozinhos conseguem, se calhar não conseguem, porque, apesar de tudo, para já eles têm todos juntos 400 eurodeputados, o número ainda pode variar, isso é mais do que o que a von der Leyen precisa para ser eleita, mas nós sabemos que há 5 anos foi igual, o voto é secreto, e, portanto, aqui os líderes da bancada parlamentar não vão controlar como é que cada um vota, e, portanto, se von der Leyen quiser passar à primeira volta, vai ter que arranjar, se calhar, mais um ou outro amigo. Obviamente que os socialistas e os liberais preferiam que esses amigos fossem os verdes do que os conservadores nacionalistas, a família da senhora Giorgia Meloni. Vítor, tu contavas relatar uma derrota no domingo à noite? Ou não foi uma derrota? Claro que foi uma derrota. Aliás, foi muito divertido a ginástica que André Ventura teve que fazer para não usar a palavra derrota no seu discurso e depois dizer que qualquer coisa de género não foi uma vitória assim tão grande. Porque, vamos lá ver, quer dizer, ele preferiu comparar... Ou não foi uma derrota assim tão grande, porque as primeiras projeções até davam os liberais à frente do Chega. Isso depois acabou por ser uma forma dele justificar a sua... derrota assim não tão grande. A sua pequena vitória, a sua derrota assim tão... que é dizer que continua a ser a terceira força política, que é dizer que tinha 0 deputados e passou a ter 2... também a congratular-se com o encolhimento do PCP e do Bloco de Esquerda. Mas isto é muito insuficiente. É claramente uma enorme derrota do Chega, e eu devo dizer que achei inesperada. Pensei que eles tivessem um resultado mais próximo das legislativas. Daqui é muito difícil perceber a movimentação do eleitorado, quem é que salta para a abstenção, quem é que sai da abstenção. É um tanque difícil de medir. Agora, eu acho, se me permites, que posso aqui dizer o que é que acho que mudou, que pode ter influenciado este resultado. Mudou nestes 3 meses das legislativas para aqui? Sim, pronto, isto é só análise, não é mais do que isso. As pessoas não votam todas no Chega pelos mesmos motivos. Pronto, eu acho que quem tenha votado no Chega por entender que a direita é mole e fraca e que queria votar num partido de direita, pessoas que votavam AD, CDS e que votaram Chega devem estar desiludidos, porque o Chega dificultou em tudo o que pôde a ação governativa da AD e passou a votar ao lado do PS, que é uma coisa que faz arrepiar os cabelos a muitos desses eleitores. A outra é os eleitores que votaram como voto de protesto. E quem votou como voto de protesto não vota num partido para o partido e para o poder, ou para o poleiro, para usar a linguagem popular que eles próprios usam. E, portanto, também não devem achar muita graça a um partido que apelou ao voto de protesto e que agora quer se sentar à mesa do poder e do orçamento e negociar o orçamento e ir para o poder ou influenciar o poder, ou fazer uma geringonça de direita. Portanto, esse eleitorado também parece que não seja o mais cativado pelo novo Chega pós 50 deputados. E depois, eventualmente, isto é mais difícil de analisar, mas acho que muita gente pode não ter gostado até da forma excessiva, a forma excessiva até um eufemismo para classificar o tipo de linguagem, o tipo de ações que André Ventura teve no Parlamento neste tempo todo, mas isto se calhar é uma perspectiva mais de quem olha isto à distância do que quem está afim
com este partido. Pois, quer dizer, acho que a escolha do cabeça de lista foi um desastre completo e total. Embora estes partidos não sejam bem movidos pela consistência e credibilidade dos candidatos, a verdade é que o André Ventura é muito hábil e isso tem rendido votos. E como se viu com o Coutinho Figueiredo, a Iniciativa Liberal teve o efeito de cabeça de lista ali é muito evidente, em que eu acho que a Iniciativa Liberal tem um resultado extraordinário, porque, corrija-me se estou enganado, tiveram mais votos em absolutos do que nas legislativas, o que significa que o cabeça de lista vale mais que o partido e vale mais que o atual líder. No caso do Chega, o André Ventura fez a campanha toda ele próprio e de cada vez que o candidato abria a boca era um desastre, era um disparate. E embora estes partidos... Aliás, escreveste um texto juntando vários desses disparates. Sim, e embora estes partidos sejam muito imunes ao disparate e muitas vezes até vivam disso, eu não me parece que isto tenha ajudado, que esta escolha tenha ajudado André Ventura. E portanto todo o esforço que ele fez de dramatização da campanha, depois se quiserem falamos nisso ou não falamos, acho que resultou neste encolhimento a que acresce, faltava-me este dado, esqueci-me deste ponto, que é o eleitorado jovem é um eleitorado que se mobiliza menos para eleições. Nestas eleições são eleições menos participadas naturalmente, preferem com certeza outros programas do que irem votar mesmo com o voto em mobilidade. E depois o Coutinho Figueiredo é um candidato que atrai também o voto jovem e assim como eventualmente, diria eu, o Sebastião Bugalho. E portanto eu acho que é feito de todos estes fatores o resultado chega, apesar da dramatização do discurso de imigração que pelos vistos não colou. Muito obrigada. Susana, as razões podem ser muito diferentes, mas no fundo, até como dizíamos há pouco, no todo europeu, a direita radical ou a extrema-direita não cumpriram as tais previsões de grande crescimento. A que é que tu atribuirias isso? Bem, as razões acabam por ser razões... Há uma mobilização dos pró-europeus? Nós temos sempre que... Nós estamos a olhar para Portugal e depois olhamos aqui para o todo, para os resultados dos 27, mas isto acaba por ter leituras ou explicações que são explicações nacionais. Por exemplo, hoje de manhã alguém me perguntava aqui nos corredores do Parlamento Europeu, colegas de outros países, qual é que tinha sido o contributo de Portugal para a extrema-direita. Porque Portugal até hoje nunca teve um eurodeputado do Identidade e Democracia, portanto eu estava a tentar explicar que André Ventura, aliás o partido André Ventura, o partido do Chega, até tinha saído derrotado em Portugal, mas que na verdade aqui consegue uma pequena vitória porque pela primeira vez vai ter 2 eurodeputados, que à partida, o que sabemos, e porque essa também já é a intenção que foi comunicada, eles já aparecem como membros do Identidade e Democracia. Isso é, para nós jornalistas do ponto de vista de Bruxelas, é algo novo. Isto acaba por acontecer também noutros países. Mas, por exemplo, se olharmos para a Alemanha, porque que, por exemplo, enfim, há muitas explicações, mas se calhar esta ajuda também a perceber. O Identidade e Democracia, até a senhora Marine Le Pen se ter chateado com a AfD por causa dos comentários do cabeça de lista da AfD às europeias sobre as SS de Hitler, ao ter desvalorizado a participação, e isso para ela era um problema em termos nacionais, da política nacional, e ela não poderia obviamente aceitar sentar-se na mesma bancada que um partido que faz defesa de ideologia nazi, e ela acaba por, nesta reta final para as europeias, expulsar a AfD do Identidade e Democracia. E ao expulsá-los, expulsa 15 eurodeputados da bancada. E eles continuam cá. Na verdade, eles contam para o crescimento. Só que, como não estão dentro do grupo político, estão nos não inscritos, acabam também aqui por pouco neutralizar a própria força, ou por mitigar a própria força da Identidade e Democracia. E certamente não são os 2 eurodeputados que vêm do Chega que vão colmatar os 15 da AfD que saíram. E, portanto, há aqui várias explicações. Agora, também temos que ter alguma cautela, porque ainda há aqui 50 eurodeputados que estão numa espécie de
bolsa, acho, de outros que ainda ninguém sabe onde é que eles vão parar e que podem ainda engordar quer os conservadores e reformistas, quer o Identidade e Democracia, mas aqui a questão é a seguinte: quando chegar à altura de tomarem decisões, eles vão realmente ser a parte da solução, e essa questão às vezes não é tanto para a extrema-direita nem para os conservadores e reformistas, é para as forças, é para o PPE, é para os socialistas e é para os liberais. Claro que há receios aqui que, por exemplo, em determinados dossiês mais ligados à agricultura, às alterações climáticas, a questão da lei do restauro da natureza, que ainda vai ter que passar aqui outra vez, mesmo que o PPE, os liberais e os socialistas se juntem para eleger a senhora von der Leyen, nada impede que em dossiês específicos se encostem aos conservadores e reformistas. Sejam geometrias variáveis. Sim, mas claro, nós também temos que não podemos só pôr a pressão ou apontar o foco à extrema-direita, é preciso perceber o que é que os outros querem fazer com a própria direita radical. Susana, eu pareceu-me uma coisa que, nas notícias que li aqui em Portugal, desvalorizou um bocado o resultado da extrema-direita, um bocado por não ter sido avassalador. E eu, quer dizer, na minha perspectiva e daquilo que eu tenho acompanhado, é uma leitura completamente errada, porque o crescimento, eles têm o ID com corrija-me se estiver errado, mas o ID junto com os reformistas têm mais deputados, eurodeputados que os socialistas. Eu acho um erro tentarmos fazer... Mas deixa-me só acabar. E depois, se juntares a AfD, se juntares o Fidesz, se juntares os outros partidos de extrema-direita que lá estão, mesmo de extrema-direita, se juntares todos, então têm largamente mais deputados do que os socialistas. E não são a segunda força, mas são segunda... não quer dizer que seja uma força homogénea, mas são a segunda força enquanto tendência. Agora, essas geometrias podem ser variáveis, não é? Mesmo que eles não se juntem num grupo, há aqui duas questões. Mesmo que eles não se juntem num grupo, quando houver votações dessas matérias que tu estás a dizer, muito provavelmente vão votar juntos. Portanto, não sendo uma força homogénea, tendencialmente tenderão a votar juntos. Isso não, que são, não sabemos, não é? Deixa-me só rematar, só para rematar. O problema aqui é se o PPE prefere procurar ter o apoio da Meloni em vez de ter o apoio dos socialistas e liberais. Aí sim podemos ter um shift muito sério mas Europa, isso, enfim, primeiro é uma questão de contas. Sozinho o PPE e o ICR não faz absolutamente nada, não são a maioria, portanto isso não existe. E a partir o próprio PPE aqui, como eu dizia, saiu vencedor, mas tem que escolher os seus amigos e os seus aliados. E não é por acaso que a senhora von der Leyen, a primeira reação que faz aqui, diz: eu primeiro vou falar com os liberais e com os socialistas, porque é uma questão de números. Sozinhos o PPE e o ICR não fazem absolutamente nada. Depois nós... se ela fizer alguma coisa com o ICR, os outros também não entram no jogo, não é? É isso? Até podem... já aconteceu até teres liberais, é possível acontecer isto. Liberais, porque estão mais próximos, liberais, PPE e ICR, eu agora não tenho aqui os números todos à frente, não sei se exatamente fazem uma maioria, por acaso eu acho que quando fiz contas não faziam, mas enfim, não vou estar aqui a comprometer-me. Já aconteceu no passado, nesta legislatura, conservadores liberais e PPE terem chumbado legislação. Agora, o que aconteceu se eu não estou em erro, com os pesticidas. Portanto, foram estes três partidos que chumbaram ou que rejeitaram a questão a lei dos pesticidas, a nova lei para os pesticidas. Agora, isso pode voltar a acontecer, eu não estou a dizer isso. O que eu às vezes acho, e porque eu própria não é fácil olhar para o ICR, para os conservadores e reformistas e para o ID e achar que eles são todos a mesma coisa, porque eles não são a mesma coisa. Por exemplo, há partidos, basta, se quiseres Itália, a Liga está no ID e os Irmãos de Itália estão no ICR. Por algum motivo também, porque é preciso às vezes uma gestão de egos, não é? É como a Marine Le Pen
está o ID. Sim, e a reconquete do Zemmour foi, quando se chateou foi para... Sim. E portanto, e depois é a questão da Rússia, que neste momento não podemos esquecer que a questão da Rússia e do apoio à Ucrânia vai continuar a ser muito importante nos próximos anos. E aqui o ICR é mais pró-Ucrânia, o ID, ainda que eles não sejam todos iguais, é mais pró-Rússia, é um problema. Portanto, nós às vezes achamos que eles são todos amigos e de facto alguns deles são muito amigos e vão às convenções do Vox em Espanha, porque nós depois vemos lá todos juntinhos. Mas aqui... Não, mas por exemplo o Chega... Mas deixem-me agora tentar aqui sair um bocadinho da vertente mais europeia e apelar aqui ao David que por cá, onde também se fazem muitas geometrias variáveis e temos tido alguma geometria parlamentar por vezes surpreendente, acreditas que... com a promessa de Pedro Nuno de que não virá a instabilidade do PS, que vamos viver pelo menos o fim da campanha eleitoral em que vivemos desde 7 de novembro? Não acredito. Deixa-me fazer aqui uma ponte entre o que se passou na Europa fora e o que se passa em Portugal usando para isso a figura de António Costa. E já vou a esse ponto. Porque me parece resultar das eleições europeias que, a nível nacional, verdadeiramente quem mais pode cantar vitória é o ex-primeiro-ministro. E isso é interessante até por aquilo que a Susana e o Vítor discutiam, que tem a ver com a geometria que existe neste momento no círculo europeu e onde me parece que António Costa acaba por ser o elemento útil até para von der Leyen e para o PPE para conseguir manter, digamos assim, a geometria política mais tradicional na Europa e com isso segurar um eixo de governação para os próximos 5 anos mais tranquilo. Feito esse registro, a que vale a pena acrescentar a grande interrogação que é o resultado de Macron em França e aquela enorme derrota que pode vir a tornar esta governação da Europa mais frágil, vir então definitivamente para o que se passará em Portugal. O que me parece resultar claro das eleições europeias é que, por mais que Luís Montenegro tenha feito, e o mérito é dele, uma campanha acérrima no último mês, cheio de medidas e anúncios, cheio de vontade de mostrar que é capaz de governar, isso por si só não é suficiente para garantir à AD a recuperação plena do seu ascendente à direita. Ainda assim, foi suficiente para mostrar que o centro-direita em Portugal é capaz de suplantar a direita radical com algum folgo. Isto para dizer, estas europeias são suficientes para que Luís Montenegro possa respirar fundo, não são suficientes para que Luís Montenegro possa desafiar o Partido Socialista para novas eleições. Isso parece-me muito claro. E, portanto, responsabiliza Luís Montenegro. Então, o que é que fazem? Obrigam ao diálogo? Claro. Ou forçam mais o diálogo? Mas eu acho que sim, e acho que simultaneamente depois das eleições europeias Luís Montenegro também estará automaticamente mais predisposto a isso, porque lá está, não há uma guerra política urgente pela frente, não está. A minha opinião é evidente que é falível. Mas aí também a votação do Chega pode diminuir a tensão. Não, mas atenção, não confundir esta eleição, esta votação do Chega com uma eleição onde a participação é quase o dobro. Não é... Foi interessante, quer dizer, aos meus olhos, um bom sinal, mas não pensemos que isto significa que o Chega voltou à casa dos 10% em definitivo. Isso não existe. O que significa é outra coisa. É que o eleitorado mais fiel do Chega não acorreu às eleições europeias para reforçar André Ventura. Ou seja, o eleitorado mais fiel do Chega não é afinal assim tão fiel. Isso é bom, porque significa que aquele potencial de crescimento do Chega, sobretudo estando a AD no poder, não é suficiente para lhe dar a André Ventura uma ambição de takeover sobre o governo. Não é provável que ele consiga isso com estes resultados a curto prazo, e isso é bom, mas não é suficiente para que Luís Montenegro consiga construir uma maioria sem o Chega. E a questão é esta. Vítor. Eu ia só concluir com o PS, mas é bastante breve. Ao PS deu um folgo também
Pedro Nuno Santos, eu percebo, eu acho como o Ricardo Costa que com este resultado, sobretudo porque não é uma vitória muito grande, Pedro Nuno Santos também estará primeiro mais à vontade para entrar verdadeiramente no diálogo com o governo, em ter menos pressa, digamos assim, e ao mesmo tempo sem ambicionar, lá está, também não tem nenhum motivo para olhar para os resultados e pensar que vai conseguir construir uma maioria de governação. É impossível a curto prazo, portanto os atores estão neste momento, incluindo o André Ventura, bastante mais forçados a encontrar espaços de equilíbrios. Nem vou dizer de negociação, vou só dizer de equilíbrios. Não, eu posso nisso. Quanto a isto, eu acho que aqui este resultado eleitoral é o resultado que mais contribui para a estabilidade nacional, governativa e nacional. Agora, eu, ao contrário do que diz o David, eu não concordo que a AD esteja predisposta agora a dialogar mais do que dialogou. Ele vai, o que o Luís Montenegro vai fazer, eu acho que é o que não interessa neste momento com este resultado de eleições a ninguém. Não interessa a AD, porque verdadeiramente este esforço imenso que eles fizeram com as medidas todas que apresentaram e que são todas populares, não conseguiu ganhar, não conseguiu crescer. O PS, com todas as medidas que também conseguiu fazer aprovar e com todas as posições que teve uma vitória. Sim, sendo que nenhuma curta. Está em votação final. Sim, não é? Exato, sim, mas a percepção da percepção pública. Não conseguiu uma vitória que lhe permita correr o risco de ir a umas eleições em que possa ter um resultado que lhe permita governar. E o Chega, com este resultado, não tem o conforto. O Ventura dizia que este resultado pudesse dar conforto para chumbar o orçamento, embora ele diga que o Chega se mantém onde sempre esteve. Mas aí eu acho que o Chega tem aqui uma grande vantagem em relação ao PS e ao PSD, que é ter 10% ou ter 18% é exatamente a mesma coisa. Eles contam exatamente para o mesmo. Depois há pequenas nuances na vida parlamentar, porque podem fazer mais isto ou menos aquilo, porque não têm um quinto, mas não. Para aquilo que é essencial, que é para a governação, o Ventura ter 10 ou 12% é exatamente igual a ter 18%. Bom, enfim, exatamente igual. Eu vou aqui moderar. Não é bem assim. Vou moderar-me. Pronto. Para efeitos de governabilidade da AD, o nível de chantagem é exatamente o mesmo. E, portanto, um governo de direita teria o mesmo problema com o Chega com 18 até vai dar ou com o Chega razão a Montenegro e às suas estratégias, ou não é não? Sim, eu creio que sim. Agora, a questão aqui é como é que chegados a novembro os partidos, para deixarem passar o orçamento, podem deixar passar o orçamento sem perder a face. Pedro Nuno tem que ser muito hábil e Ventura tem que ser muito hábil. Pedro Nuno já começou um bocadinho a fazer um deles, sim, ele diz que é estabilidade, sim, porque agora este resultado para Pedro Nuno é o início de um caminho para tentar criar uma alternativa, e os resultados da esquerda não lhe dão conforto, tal conforto não dão, não é? E portanto o PS e o Chega precisam um do outro para poder tomar uma opção, porque se o PS porventura admitir viabilizar o orçamento ou abster-se, o Chega já fica recuado, já pode fazer, já está livre para... E pode cavalgar mais o seu próprio já está discurso. Livre para isso. Se o PS decidir chumbar o governo, o Chega já vai estar numa posição mais complicada. E portanto agora vamos ter aqui uma equação em que vamos ter que ver, vão estar todos a jogar e a olhar um olho no burro e outro no Ventura, um olho na AD e outro no Pedro Nuno. E portanto vamos ver como é que este nó se vai desatar. Vai ser muito interessante. E ainda antes de voltarmos a um assunto que já aflorámos aqui, que é o assunto Costa, David, os resultados da esquerda à esquerda do PS, nós ontem durante várias horas tivemos muita incerteza na eleição, quer do Bloco, quer da CDU, e às tantas, um primeiro discurso de João Oliveira até parecia estar já só a reclamar uma vitória moral e dizer adeus ao Parlamento Europeu. Isto é... Tu consegues olhar para isto de uma forma estrutural ou é conjuntural? Não. Ou seja, a CDU e o Bloco estão mesmo
a desaparecer, sobretudo. Quer dizer, não é bem a desaparecer, acho que as coisas, quer dizer, não são tão estruturais assim, são estruturais neste sentido. As três forças estão muito próximas umas das outras. Estão muito mais próximas do que nós imaginaríamos. Quer dizer, nós até há 3 anos estávamos perante uma esquerda que era razoavelmente forte entre Bloco e CDU, às vezes AVs, outras vezes os dois caíam, mas à custa do PS, mas eram esses os partidos fortes, e neste momento o LIVRE já não pode ser colocado como um partido que está no andar de baixo. Não está a par. Isso viu-se nas legislativas em março e agora sai reforçado numa eleição onde são os mais fiéis que acorrem a votar. Portanto, se nós olharmos para os dados, por exemplo, face às últimas legislativas, a CDU, percentualmente, é o partido que consegue crescer mais. Mérito para João Oliveira, eu acho que foi decisivo para a CDU, para agarrar aquele mandato em Bruxelas, o facto de ter tido um candidato que é, de certa forma, especial, se calhar porque é mais reconhecido, provavelmente porque é mais hábil a comunicar, é mais próximo, provavelmente. Mas ao mesmo tempo, face às últimas eleições europeias, é o LIVRE o único a conseguir crescer em votos. E cresce realmente em votos. O LIVRE há 5 anos, quer dizer, já existia, já começava a ter alguns resultados interessantes, logo a seguir nas legislativas elege para o Parlamento. Pode ser só um problema de demasiada fragmentação? É isso. O ponto é, neste momento, o que faz diferença, na minha opinião, sobretudo, claro que há uma moda, não é? Evidentemente. Há uma moda no sentido, quer dizer, o país esteve muito tempo à esquerda e virou agora mais à direita, mas isso é cíclico. Haverá de virar à esquerda, inevitavelmente, mais cedo ou mais tarde. A questão é, à direita faz diferença o facto do CDS estar integrado na AD. E faz diferença porque, lá está, não dispersa votos, mete tonto de ajuda e de repente consegue-se capitalizar em força. Imagina o que seria esta AD sem os votos do CDS, o que seria a direita sem os votos do CDS. Tinhas uma fragmentação total e a AD ficaria a uma distância ainda maior do Partido Socialista, e hoje estávamos a ver Luís Montenegro em maiores dificuldades do que efetivamente apareceu. Portanto, eu acho que à esquerda vai-se colocar um problema, desde já nas próximas autárquicas, provavelmente até mais do que noutras, mas quiçá testando soluções, porque... E já fomos dando conta de apelos para uma união de Lisboa. Pois, eu estou a pensar desde já em Lisboa. É que vai ser bastante difícil à esquerda ganhar eleições se não juntar esforços. Porque 3 partidos, mais depois o PAN, enfim, o PAN é outra conversa, claro, foi uma derrota copiosa. Mas são muitos partidos. Teve mais 500 votos que os votos brancos. Agora repara, se nós juntarmos a votação dos 3, portanto, de CDU, Bloco e LIVRE, nós, apesar de tudo, temos uma coisa na fasquia dos 12%, 11-12%. E isso não é despiciando, quer dizer, para Pedro Nuno Santos, a diferença que existe entre... Pedro Nuno falou numa maioria de também, eu acho que Pedro Nuno teve ali um momento de alucinação, não é? Quer dizer, na verdade, nada de estrutural se mudou de março para agora, do ponto de vista de equilíbrio direita-esquerda. Mas há uma coisa que pode animar, que é o PS com as esquerdas não tem uma votação tão longe assim do bloco dos partidos à direita, incluindo o Chega. Está a 250 mil votos, 200 e qualquer coisa mil votos. Não é uma vantagem confortável para a direita, mas lá está, tem o Chega no meio. E, portanto, a questão é como é que as esquerdas conseguem crescer. Eu acho que depende do PS, mas também António vai depender Costa é um vencedor da noite de domingo e tornou-se mais claro, por um lado, pelas declarações feitas cá, mas também mais provável pela conjugação de forças na Europa que António Costa venha a ser ou venha a ter possibilidades de ser o presidente do Conselho Europeu? Vocês não estão a ver a cara da Susana. É porque eu já escrevi, nós já escrevemos muito sobre isto, e eu quase todos os dias, todos os dias não, mas todas as semanas, desde há meses que todas as semanas há uma conversa sobre este assunto. E este assunto, esta candidatura de António Costa ao Conselho Europeu anda para trás, anda para a frente.
já houve meses, nomeadamente antes de novembro. Foste sempre uma cética, certo? Ou eu não sou uma cética, eu sou prudente. É uma realista, eu sou uma realista. Do ponto de vista dela. Eu sou uma realista. E o que eu acho é que até ao fim, portanto só no dia em que ele for eleito é que nós podemos ter a certeza que ele vai ser eleito. Eu recordo, há 5 anos, alguns jornais, incluindo em Portugal, chegaram a escrever que estava tudo fechado para o Sr. Timmermans, recordam-se, ser presidente da Comissão Europeia, porque já tinha o apoio de Merkel, de António Costa, de seja, estava tudo feito para ele ser presidente da Comissão Europeia, e de repente, foi tudo ao ar, e portanto depois surgiu o nome do Ursula von der Leyen de lado nenhum. E portanto a história ensina-nos... Mas o Conselho é diferente, Susana, o Conselho é diferente. O Conselho é diferente. Porquê que o Conselho é diferente? É o jogo de governos. É interpares, ele era o mais sénior deles e ele é diferente de uma lógica de ter o Parlamento. Agora não está lá sentado à mesa. Está bem, não está lá, mas esteve sentado com aqueles todos durante aquele tempo todo, não é? Claro, não há dúvidas que toda a gente, praticamente toda a gente com quem eu falo, me diz assim: o Dr. António Costa, o primeiro-ministro António Costa, é amigo de toda a gente gosta dele. Às vezes diz até o Orban, não estou a dizer que eles são os melhores amigos, não tem nada a ver, mas de facto ele é muito consensual. E antes desta... As relações entre... a relação entre os primeiros ministros é uma coisa completamente diferente que a relação entre forças políticas, ou tens de pensar em forças políticas. É diferente, mesmo quando são de áreas opostas. Relações pessoais, são relações de um tipo que sabes com quem podes conversar, não concordas com ele é do outro lado, mas podes lhe dizer coisas que ele vai... É diferente teres um tipo que sabes que é um negociador do que teres um adversário político. Sim, é verdade que aqui não há, tem que ser, os líderes têm que escolher alguém com quem se entendam bem, certo? Mas há sempre esta dúvida, que é escolher um nome forte ou um nome mais ou menos que não seja assim tão forte e que os próprios restantes líderes, nomeadamente França e Alemanha, consigam mais ou menos manobrar. Bem, voltando ao tema de António Costa, é óbvio que ele preenche muitos critérios, não há dúvidas sobre isso, mas a questão é sempre a mesma, é que isto é uma negociação que depende de muitos fatores e que é feita em pacote. E ainda que eu sinta, isto é a sensação, e é isso que nós também temos escrito no Expresso, ao longo do tempo, as várias vozes, as várias fontes, as pessoas com quem nós temos falado, as posições foram evoluindo. Portanto, houve um momento em que toda a gente achava que António Costa é que era, depois o escândalo e a forma como o governo caiu, ele de repente saiu de cima, foi completamente posto de lado, e toda a gente dizia nem pensar nunca mais. E depois, até ao final do ano, aquilo foi um pouco evoluindo, e no final de em dezembro de 2023 já estávamos um pouco outra vez a dizer as mesmas fontes que o tinham posto fora da mesa, afinal, se calhar isto não é assim tão grave, ele até julho consegue limpar a imagem e tudo se resolve. E agora estamos numa outra fase, que é pessoas que diziam, isto só lá vai se ele limpar o nome. E agora já dizem, não há nada contra ele, portanto, mesmo que isto não esteja totalmente fechado, se calhar os líderes conseguem viver com isso. E de facto a evolução foi evoluindo e não há dúvidas que há um caminho que se abre. Agora, a questão, para mim, que estou aqui em Bruxelas, nada mais surpreendente do que ver o primeiro-ministro Luís Montenegro a apoiá-lo, porque isso dá-lhe uma força política aqui em Bruxelas, que mesmo que o Ministério Público não diga nada até ao final do mês, que é quando se quer fechar todo este pacote dos cargos de topo, há um voto de confiança, um voto político de confiança que é dado por um primeiro-ministro que nem sequer é da mesma família política. E isto conta. Agora, vai depender de qual a influência que o próprio Luís Montenegro terá junto dos restantes líderes do PPE, vai depender do que é que o Sr. Macron, e para já o que se diz é que Emmanuel Macron... Ou Paulo Rangel, ou Paulo Rangel. Paulo Rangel, ou enfim, qualquer, estás a dizer, porque Paulo Rangel conhece muito melhor a máquina do PPE, não há dúvida. Mas... Estás a falar de influência do Luís Montenegro, quer dizer, quem tem influência em Bruxelas, diz a mitologia, é o Paulo Rangel, não é? Sim, mas quem se senta à mesa dos líderes não é o Paulo Rangel, é o Luís Montenegro. Sim, e é ele que tem que falar, parece-me que não é Paulo Rangel que vai ligar
para Emmanuel Macron. Sim. Certo? Sim. Susana, quem meteu o Dr. Durão Barroso na Comissão Europeia, e está aqui o David Diniz, que não me deixa mentir, não é? Foi o David. Não foi Mário David. Foi Mário David. E a minha boca é um tubo. Quem é que fez tudo isto? Trabalha-se nos bastidores. Nos bastidores, não é à mesa. Quando o Montenegro chega à mesa, a refeição está servida. Neste caso, pode ser pedir a. E por falar em refeições servidas. Ter o apoio do Orban, não é? Sim, sim, essa é uma componente. Por falar em refeições servidas, está no tempo de terminarmos a nossa edição de hoje. Já não vamos falar do 10 de junho, o que provavelmente não é pena nenhuma, porque nem merecia muito, nem valia muito a pena. Epá, de viva ao Camões. Teremos Camões para terminar. Vamos lá então ao que não nos sai da cabeça. E, Sr. Deputado, é algo que não me sai da cabeça e acredito que é essa a minha única preocupação. Vítor Matos, o que é que não te sai da cabeça? Olha, não me sai da cabeça as exposições que eu fui ver no Porto este sábado, porque tive que ficar no Porto porque o fecho da campanha do Chega foi em Viana do Castelo e dormi do Porto sexta para sábado, então aproveitei para ir à Fizeste muito bem. Fundação de Serralves. Recomendo, exposição espetacular sobre a arte no 25 de Abril, com montes de obras de alguns artistas, uns que eu desconhecia, outros que eu gosto muito, como a Anna Atterley, por exemplo, e onde podemos ver, aquilo fez-me surpreendeu-me, não estava à espera, e assim uma certa emoção a ver o poema original, o manuscrito do poema da Sofia Melbrenner, e essa exposição vale a pena, é muito interessante. Depois tem lá mais duas exposições que também vale a pena ver, de uma artista japonesa cujo nome agora não me lembro de cor exatamente por esse facto. E também não saberias de certeza dizer corretamente. Exatamente. E pronto, e de Serralves, se puderes. E depois também outra exposição, essa muito impressionante, no Centro Português de Fotografia, no Porto, do fotojornalista o Lionel Castro, que é sobre despojos de guerra, onde ele fotografou de uma maneira absolutamente impressionante mutilados da guerra colonial portugueses e africanos. Foi à África fotografar e fotografou cá alguns, e aquilo foi muito impressionante. Não sei que adjetivo é de empregar mais, sensível. De adjetivos. Mas deixa-me só dizer uma coisa que a mim me impressionou, que foi, eu vi lá naquelas fotografias algumas pessoas que eu conheço por motivos profissionais, algum daqueles deficientes de guerra que estão fotografados de uma forma, com fotos tipo antigas, e fotografados lá aquelas pessoas que eu conheço, histórias que eu conheço. Aquilo ainda me tocou mais especialmente. Muito obrigada, Vítor. Susana, o que é que não te sai da cabeça? Festivais de verão. Sim, os festivais de verão, porque houve uma altura da minha vida, se calhar bem mais agradável, em que eu... Calma, sim, também. quando eu era jornalista da cultura, em que passava os meses de junho, julho e agosto em festivais de verão, e era realmente revigorante. E há um festival de verão que eu gostava de ir no dia 19 de julho, mas acho que não vou ter grande sorte, aqui na Bélgica, que é o Tomorrowland, porque dia 19 de julho, nessa semana, é a semana em que o Parlamento Europeu vai tomar posse, em Estrasburgo, e a grande questão é se até ao dia do magnífico festival de verão tudo fica fechado e a senhora von der Leyen, ou quem quer que seja, vários cargos de topo ficam distribuídos, e mesmo que eu não possa ir ao festival de verão, talvez consiga ir de férias a seguir, porque se tudo isto correr mal, que é sempre uma possibilidade, se não ficar tudo fechado nessa semana e até lá, não sei muito bem o que é que vai ser do meu mês de agosto.
Esperemos que consigas ir ao teu festival, Susana. David, o que é que não sai da cabeça? Já uma nota de esperança à Susana Fresh. Vamos confiar que a Europa resolve as coisas a tempo dela ir de férias descansada. Eu vou-lhe fazer um bocadinho de inveja não conseguir ir a um dos meus festivais de verão preferidos. Enfim, não é esse luxo de estar no centro da Europa, é o Primavera Sound, aqui no Porto, mas não me sai realmente da cabeça é que daqui a quando nos ouvirem um dia, se o episódio sai terça-feira, gravamos na segunda, estarei a um dia de ir a Madrid, está a ver o concerto de Bruce Springsteen na capital espanhola, e isso, enfim, é motivo suficiente para me fazer respirar. Relativamente a outros assuntos menos interessantes que também não me saem da cabeça, uma coisa que o Pedro Magalhães me disse nos corredores das nossas redações ontem, quando estávamos a meio da contagem de resultados, ele dizia-me bem que foi um sucesso o voto em mobilidade, mas tivemos um susto ali às 11 da manhã, quando de repente o sistema parecia ter bloqueado, e olhando para, dizia-me ele, os resultados do Chega, se tivéssemos tido o azar daquela interrupção no sistema se ter prolongado, podíamos ter tido um problema na noite eleitoral com a contestação de André Ventura ao sistema que foi montado. Ainda bem que não aconteceu, tudo funcionou bem e Portugal virou um país eleitoralmente um bocadinho mais civilizado. Muito obrigada, e ainda bem que tudo correu bem e que este sistema, não podendo ser usado em todas as eleições, pode ainda assim ser repetido, não nas próximas pelo calendário, que serão as autárquicas, mas nas presidenciais será sempre possível pensar em voltar a votar em mobilidade no próprio dia. Ora, a mim, não é bem o que não me sai da cabeça, mas é alguém de quem eu me lembro sempre neste dia, que é 10 de junho, dia de Camões, de Portugal e das comunidades. E a minha terra, que é uma aldeia à beira da Serra de Monte Junto, chamada Vila Verde dos Francos, é um dos possíveis sítios onde Camões terá nascido, vivido, ou pelo menos, essa é a maior, é a parte que é mais certa, namorado. E sobretudo namorado, uma senhora casada. E há alguém que eu me lembro sempre neste dia, que é a Dona Maria Alice Rosa Gomes, já falecida, mãe da antiga eurodeputada Ana Gomes. A Dona Maria Alice era lá de Vila Verde e dedicou os últimos anos da sua vida a tentar provar que o Camões tinha lá nascido. E portanto, se não nasceu lá, pelo menos namorou, que é uma coisa muito boa de fazer ali por entre serras e nevoeiros e espaços muito verdes. E portanto deixo-vos com esta recordação de alguém que acreditava muito que Camões era de Alenquer ou mesmo de Vila Verde dos Francos, e deixo-vos também nesta comissão política gravada na tarde do Dia de Portugal, com os cuidados sonoros da Ana Salomé Rita, deixo-vos com um dos poemas de Camões, musicado e cantado por José Mário Branco. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. E se todo mundo é composto de mudança, troquemos as voltas, que ainda o dia é uma criança. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.